Aleluia, mas vamos falar das Escrituras. O texto que nós lemos é um texto em um dos livros das histórias dos reis de Israel. É do conhecimento de todos que, a princípio, o governo era teocrático, ou seja, Deus liderava o povo. Começa então, ao passar do tempo, um período político em que ainda assim Deus continua liderando, porque Deus levanta juízes para julgar Israel. E nesse período dos juízes, houve alguns juízes que foram arretados, como foi Débora, mas houve juízes que tiveram suas fraquezas, suas falhas, como Sansão. Mas os últimos juízes foram os filhos do profeta Samuel. E a Bíblia diz que eles eram corruptos. Eles aceitavam suborno, eles aceitavam propina. E se existe uma coisa que o povo não gosta, ou pelo menos eu acho que não gosta, é de corrupto. É de corrupto liderando. É de propineiro liderando. É de gente que usa e abusa da autoridade que tem para arrancar até a aposentadoria dos velhinhos. E sendo eles corruptos, os filhos de Israel agora começam a olhar para as outras nações. E eles chegam até Samuel e dizem: Samuel, as outras nações têm um rei, nós queremos um rei também. Samuel até fica indignado a princípio, né? Como é que pode vocês deixarem de ser governados pelo próprio Deus para serem governados por homem? Aí Deus fala com Samuel: se é um rei que o povo quer, dá um rei para eles. Então agora entra a monarquia. O povo vai escolher um rei. Só que este rei é escolhido como que em um concurso de beleza. Ele é escolhido pela aparência. O nome deste rei era Saul. A Bíblia diz que dos ombros para cima não havia em todo Israel um homem mais bonito do que Saul. Saul era aquele homem que, se ele passasse assim, eu tivesse com a minha esposa do lado, minha esposa ia olhar e dizer: tu viu que homem bonito? E eu ainda ia ter que concordar com ela, que o cabra era bonito mesmo, Pedrinho. O homem mais bonito de toda a nação era Saul. Só que ele não tinha o coração bom. O que Deus faz? Enche ele do Espírito e muda o coração dele. Ele é escolhido, aclamado, rei de Israel, e governa por um certo período. Mas tem gente que Deus muda ele, mas ele não quer ser mudado. Tem gente que Deus transforma o coração dele, mas ele não quer ter o coração transformado. E Saul começa a desobedecer a Deus em frequência, até um ponto que até Deus tem limite. Até o ponto que Deus usa o profeta Samuel e diz: olha, o teu reino foi passado, entregue a outro. Deus tem escolhido para si um homem segundo o coração dele. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que Deus dá uma ordem a Samuel, que vai à casa de Jessé, unja a Davi, rei de Israel. Quando Saul morre, Abner faz uma rebelião, consagram Isbosete rei. Só que não dura muito tempo, porque o escolhido era Davi.
O que tem de gente colocando alguém que Deus não mandou colocar, ungindo alguém que Deus não mandou ungir, dando poder a alguém que Deus não deu. Só que as escolhas que não são de Deus não duram muito. Se Deus chamou Davi, é Davi que tem que assumir. Ainda que Davi não seja da família, ainda que Davi não seja parente, ainda que Davi não tenha uma amizade, não seja íntimo, se Deus chamou Davi, é Davi que tem que assumir. E Davi de fato agora assume após a morte de Isbosete. Davi assume, Davi é o terceiro rei. O tempo passa, Davi tem uma ideia brilhante: vou construir um templo para Deus. Aí ele chama o profeta Natã e diz: Natã, eu vou construir uma casa para Deus. Eu sou homem falho, habito em um palácio, o meu Deus merece. Natã olha, a ideia é boa. Natã, tudo bem, fica feliz com aquilo. Mas Deus desce e diz: Natã, volte lá. Diga a Davi que ele não vai construir casa nenhuma para mim, porque as mãos dele são sujas de sangue inocente. Davi foi um excelente guerreiro, mas ao se deixar levar por um ato de adultério, cometeu um assassinato, só para ter a mulher do próximo, derramou sangue inocente. Ele não vai, porém ele ainda é segundo o meu coração, ele ainda é alguém que eu amo, ele ainda é o rei que eu escolhi. Diga para ele não ficar triste, porque o filho dele, Salomão, vai assumir, e ele construirá uma casa para mim. Quando Davi morre, mais uma vez alguém tenta reinar no lugar de quem foi escolhido para reinar. Adonias é aclamado rei, só que Deus não chamou Adonias. Eu quero pedir a Deus nesta noite, como servo dele, profeta dele, com a concordância da igreja, que Deus acabe com uma geração de Isbosete e de Adonias, que estão ocupando lugares que Deus não mandou eles ocuparem, que estão querendo se assentar onde Deus não mandou eles sentarem. Isso traz prejuízos terríveis à obra de Deus. Salomão assume. Agora Deus aparece a Salomão e diz: pede o que queres que eu te darei. Salomão disse: eu quero sabedoria, Deus, para prudentemente conduzir o teu povo. Aí Deus: como tu não me pediu ouro, como tu não me pediu prata, eu vou te dar sabedoria, vou te dar ouro, vou te dar prata, e tu vai governar em paz. E Salomão é um dos reis mais sábios, e ele prova sua sabedoria já no início do seu governo. Quem não lembra, todo rei tinha aquele período que ele tinha que julgar as causas das pessoas. Então, duas prostitutas engravidaram, ambas tiveram filhos no mesmo período, e ambas dormiram com suas crianças. Uma deita por cima do filho, sufoca o filho e o filho morre. Aí a outra está dormindo com seu filho queridinho. A que matou o filho, quando vê o filho morto, ela vai astutamente e troca as crianças. Quando a outra acorda, ela olha, e uma mãe conhece o seu filho. Pode uma mãe que amamenta esquecer o filho que ama? Ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquecerá de ti, glória. Mas ela olha e falou: pensa que não é o meu filho. Olha, o filho dela está no braço. Você trocou as crianças? Não, eu não troquei, você que se descuidou. E começou a briga. Conclusão: levaram esse problema para Salomão resolver. Estão diante de Salomão, todo Israel olhando: bora ver se esse rei aí vai dar certo mesmo, bora ver se ele vai vingar mesmo, bora ver se ele vai cuidar de Israel direito. Todo mundo na expectativa, trouxeram a causa. Bora ver como é que ele vai decidir isso aí. Davi resolveria isso aí facinho, eu quero ver ele. Aí ele: qual é o problema aí? Uma olhou e disse: olha, essa mulher aí, ó, dormiu por cima do filho e trocou os filhos. A outra: eu não troquei coisa nenhuma, e aquela bagunça toda.
Aí Salomão olha para um dos soldados e diz: trazei-me uma espada, corte a criança viva ao meio, dá um pedaço para uma mãe, um pedaço para outra, problema resolvido. Aqui não era mãe do menino, olhou e disse: justo, corte mesmo a criança. Aqui era mãe do menino, disse: não, não corte não, pode deixar ela cuidar. Aí Salomão olhou: essa aqui que pediu para não cortar é a verdadeira mãe da criança. E todo Israel ficou maravilhado com sua sabedoria. A rainha de Sabá ouviu relatos da sabedoria, da fama e da glória de Salomão de longe. Ela não suportou e veio visitar. Quando ela chegou, que ela viu a sabedoria, o reino, a glória, tudo que Salomão havia conquistado, ela disse: não me contaram nem a metade. Ele era um homem muito sábio mesmo, Salomão. Só que ele vai cometer a mesma falha de seu pai Davi. E nós, servos de Deus, temos que ter muito cuidado, porque o problema de Jacó foi mulher. Raquel, por incrível que pareça, apesar que no finalzinho ela dá uma melhorada, ela era uma mulher rixosa, idólatra e ladrona. Roubou os ídolos de seu pai e trouxe problemas terríveis para ele. Nós vamos ver que o problema de Abraão foi Agar. Nós vamos ver que o problema de Sansão foi Dalila. O problema de Davi, Betseba. E o problema de Salomão, ele exagerou na dose. 300 concubinas, 700 mulheres princesas e sulamita ainda. Como é que alguém se envolve com 1001 mulher? O negócio não é nem 1001 mulher, 1001 sogra que é o problema. Apesar que eu não tenho problema nenhum com a minha sogra, graças a Deus. Ela lá na Bahia, eu aqui. Brincadeira. Minha sogra é mesmo que uma mãe para mim, graças a Deus. Mas brincadeiras à parte, a maioria das mulheres que Salomão se envolveu por aliança política, fizeram ele se corromper. O rei, o filho queridinho de Davi, o homem mais sábio do mundo, por se aliançar com mulheres idólatras, agora estava prestando cultos aos deuses pagãos. Agora estava adorando deuses falsos, se corrompeu totalmente. Ainda bem que há quem diga que em sua velhice ele volta aos princípios. E por isso ele escreve o livro de Eclesiastes com tanta sabedoria e tanto conselho, para que os jovens não se percam por esse caminho. Mas não é de Salomão que eu quero falar. Nesse período, Deus levanta o profeta Aías para Jeroboão e rasga as vestes em 12 pedaços, entrega 10 pedaços a Jeroboão e diz: olha, o reino será dividido, 10 tribos tu irás dominar. Irmãos, Deus, Ele permite uma divisão para o bem da obra. Rebelião, Deus jamais permitirá. Eu vou repetir: Deus permite uma divisão para o bem da obra. Uma rebelião, Deus jamais permitirá. Olha a história dos rebeldes. Começa por Satanás, foi expulso sem perdão. Corá, Datã e Abirão, a terra se abriu e engoliu. Deus nunca teve e nunca terá parte com rebeldes. Deus não está em muitos lugares por aí. Aleluia. Eu estava pregando quinta-feira e eu falei algo. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 5, se não me falha a memória, que Satanás levou Jesus até o templo e colocou Jesus no lugar mais alto do templo. Aleluia. Nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente
nos lugares mais altos do templo, que não foi Jesus que levou ele para lá, foi Satanás que colocou ele para lá. Por quê? Se ele não aceita ser subordinado a uma liderança, se ele não aceita se sujeitar a um pastor, mas ele sai, rebelia, arrasta a terça parte e abre a sua própria igreja, vai no monte, derrama 1 litro de óleo na própria cabeça e diz que Deus consagrou ele. Isso é rebelião. Deus não tem negócio com rebeldes. Deus permite uma divisão, e aqui ele permite. Quando Salomão fica sabendo a profecia de Aías para Jeroboão, Jeroboão tem que fugir. Por quê? Porque tem gente que não aceita a ideia que outro vai assumir o lugar deles. Não aceita a ideia que Deus escolheu outro para dar continuidade. De vez em quando a gente encontra em alguns lugares por aí alguns líderes que não conseguem mais nem andar, não conseguem mais nem falar, mas não solta o cajado nem, não passa para outro nem. Por quê? Porque não aceita a ideia. Aí eu fico pensando, será que é por zelo, com medo de alguém vir bagunçar? Ou será que é para manter o patrimônio em família? O sangue de Jesus tem poder. Que Deus oriente todas as nossas lideranças no nosso país, e a obra cresça sem rebelião, mas que nós venhamos deixar o Espírito de Deus escolher e colocar quem Ele quiser. Aí Salomão morre, Jeroboão volta, Roboão, filho de Salomão, assume, né? Mas ele vai pegar conselho com os anciões dizem, serve o povo que o povo te servirá. Mas você pode ver, todo líder que é servo prospera, todo líder que é autoritário afunda. Ele toma conselho com os anciões dizem, serve o povo que o povo vai te servir. Aí ele sai da presença dos anciões e vai tomar conselho com os playboys gospel de sua época. Aí os jovens de sua época dão conselho para ele, olha, se o jugo do teu pai era duro, põe um jugo pesado. E o jugo nunca levou ninguém a lugar nenhum. Religiosidade sempre fez mal à igreja. Nós vamos ver que Saulo de Tarso, enquanto agia pela religião, maltratava os cristãos. O dia que virou crente e começou a anunciar o evangelho, ele foi o maior ganhador de alma entre os gentios da história. Então nós temos que ter cuidado, não é autoritarismo, mas é respeito, é a autoridade do céu. Quanto mais Deus nos dá, mais servo nós somos. E por consequência disso vai se cumprir a palavra. Jeroboão volta e 10 tribos acompanham Jeroboão. Reino dividido. Deus permite a divisão. Agora Judá, reino do sul, Israel, reino do norte. Só que uma coisa me chama a atenção: nenhum dos reis do norte prestaram. Todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos, sem exceção, todos os reis do norte. Deus até permite uma divisão, mas o ideal é que permaneçam unidos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas alguns reis do sul fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Inclusive no capítulo 29 que nós lemos aqui, Ezequias assume o reinado com 25 anos de idade. É um jovem, mas um jovem de caráter, um jovem temente a Deus. Os reis que o antecederam fracassaram diante de Deus. O povo se corrompeu. A Bíblia diz que como é o sacerdote é o povo. A Bíblia diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. A Bíblia diz, crê no Senhor teu Deus, estarás seguro, crede nos vossos profetas e prosperarei. Se o povo não dá ouvido aos profetas, não vai prosperar. Se o povo não teme a Deus, não vai prosperar.
Se o sacerdote é corrupto, a nação é corrupta, a igreja é corrupta. Se o sacerdote é avivado, a igreja é avivada. Se o sacerdote é frio, a igreja é fria. Se o sacerdote é espiritual, a igreja é espiritual. Se o sacerdote é carnal, a igreja é carnal. Como é o sacerdote, é o povo. É tanto que a Bíblia diz que mudou o sacerdote, muda a lei. Que Deus levante em nossas nações e, aleluia, dê mais anos de vida aos sacerdotes sérios, aos homens de Deus. Eu louvo a Deus. Se existe uma coisa que eu tenho orgulho de falar, por onde eu passo, não é porque estou na sua frente, pastor João Luiz, aleluia, mas eu sempre falo, graças a Deus, eu vejo integridade no meu pastor. Graças a Deus, eu não vejo escândalos no meu pastor. Graças a Deus, eu nunca vi meu pastor tratar o rico de um jeito e o pobre de outro. Eu nunca vi o nosso pastor agir com 2 pesos e 2 medidas. Graças a Deus. É por isso que nós temos uma igreja abençoada, porque o nosso sacerdote é abençoado, e que Deus conserve o nosso pastor. Alamanchore calabaia, elebacanchorebaia, ore calabara sorebaia, alabracante orebassuia. Não somos um ministério tão grande como os demais por aí, mas pode sair em todas as congregações do nosso campo que todo mundo vai dizer: nosso pastor presidente é uma bênção, não tem ressalvas. Glória a Deus por isso. E isso, irmão, com certeza não é mérito humano do nosso pastor, mas ele tem se colocado na posição, e o Espírito tem dado graça a ele para permanecer, e vai permanecer até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou dizer algo mais pesado aqui, aleluia. Deus, eu já ouvi aqui em reunião de obreiro várias vezes o nosso pastor dizer que se tem uma coisa que ele não gosta é de obreiro bajulador. Eu jamais viria aqui bajular meu pastor, não. Bajulador é igual carvão, aleluia, aceso te queima, apagado te suja. Não é questão de bajulação, mas eu posso dizer com propriedade, diante de vários ministérios, vários pastores presidentes, que se morressem hoje deixariam uma herança e não legado. Mas se o nosso pastor João Luiz partisse hoje, ele não deixaria uma herança grande, mas um legado extraordinário a gente poderia. Olha bacante, olha baia, olha bacante, olha baia. Aleluia, aleluia. Qual é mais importante, herança ou legado? Herança traça o ferrugem, corrói, destrói. Legado não acaba. Legado inspira, legado espelha. Oh glória. Aí o que acontece? Ele assume o reinado ainda novo, só que está tudo destruído. O templo, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimam mais incenso, e lá dentro ainda estava cheio de imundícia. Aí o que Ezequias faz? Arrasta os sacerdotes, arrasta os levitas para a praça. Israel está precisando de um avivamento urgente, e não existe avivamento, não existe encontro com Deus sem santificação. E ele começa a dizer: santificai-vos, 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 santificai-vos. E a ordem de Deus para a igreja brasileira é: santificai-vos, levitas, santificai-vos, sacerdotes, santificai-vos, obreiros, santificai-vos, jovens, santificai-vos, crianças, santificai-vos, adolescentes, santificai-vos, senhora. Porque se a gente se santificar, Deus se revela. Se a gente se santificar, Deus desce e Ele santifica. Depois da purificação, da santificação, Ele dá ordem: agora vá lá, abram as portas. Aleluia, tem muita porta fechada.
nada, porque se levantou uma geração de fariseus que não vão para o céu, ainda fecha a porta para os outros irem. Mas Deus tem um remanescente guardado que está se santificando, e Deus vai usar eles para abrir as portas. Haverá salvação em massa, haverá libertação em massa, haverá a porta da graça aberta para a igreja, e nós entraremos, porque a Bíblia diz que Jesus, ele diz: eu sou a porta, quem crê em mim entrará e sairá, comerá e achará pastagens. Ele disse à igreja em Filadélfia: eis que diante de ti eu coloco a porta aberta e ninguém pode fechar. A porta do céu está aberta para uma igreja que se santifica. Só que lá dentro está imundo, está sujo, está cheio de imundícia lá dentro, como está cheio de imundícia em muitos lugares por aí. Mas Deus está levantando lideranças como Ezequias, que está santificando. Não, que é fácil. Desde que eu aceitei Jesus em 2006, pastor Josenilson, eu ouço que Brasília é celeiro de profeta. Aleluia. Deus vai levantar uma geração de José. Por que uma geração de José? Porque foi José que abriu os celeiros quando a fome chegou. Se Brasília é celeiro de profeta, parece que os celeiros estão fechados, mas Deus vai levantar uma geração de José. Os celeiros serão abertos, os profetas sairão, a imundícia será tirada, a imundícia será arrancada. A Bíblia diz que os que vivem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Haverá limpeza em massa. Eu achei interessante algo, o que o avivamento no Brasil chegou no Pará, e a limpeza sacerdotal também começou no Pará. Se Deus começou a limpar lá no norte, ele vai vir de ponta a ponta. Aleluia. Não vai permanecer quem vive de engano. Ou se arrepende ou vai descer, ou se arrepende ou vai sair, ou muda de vida, muda de caráter, ou Deus vai arrancar. Porque Deus tem quem quer viver em santidade, Deus tem quem tem zelo pela igreja dele, Deus tem quem leva a obra de Deus a sério. Tirou a impureza. Queimem os incensos, voltem a queimar incensos. Davi disse que suba a minha oração perante a ti como incenso. João, no livro do Apocalipse, ele viu anjos com salvas cheias de incenso, que representa as orações dos santos. A igreja não pode parar de orar. A igreja não pode largar a oração. A oração é a arma mais poderosa da igreja. Aqueles irmãos de antigamente que não tiveram oportunidade de estudar, não falam bem como a gente fala, não se expressam bem como a gente se expressa, mas na boca deles a gente só ouvia muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não sabiam falar direito, chamavam Jesus de Jesus e Deus de Deus. Mas tem uma coisa, quando ele falava Jesus, de Jesus vinha. Quando ele falava Deus, o Deus vinha. É disso que nós estamos precisando. E o que é isso? É a oração abre o céu. A Bíblia dizia, acabando eles de orar, o lugar que estavam se moveu. A Bíblia diz que Paulo e Silas orando e cantando, houve um terremoto na prisão. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O anjo desceu e livrou Pedro da cadeia. Oh glória, aleluia. A Bíblia diz que eles estavam orando há 10 dias, quando o céu se abriu no dia de Pentecostes, Jesus encheu. Voltemos a queimar incenso, voltemos a orar de madrugada. Aleluia. Eu novo na fé. Está ali a Débora que não deixa eu mentir. Sabe de que os nossos jovens brincavam? De quem orou mais de madrugada. Chegava no culto, orou quantas horas? Orei 2, orei 3, orei 8. Aleluia. Mas conclusão, no ensaio Jesus batizava no Espírito Santo. Um dia eu vi a irmã Débora, que está bem ali sentada, começar uma revelação, e o irmão Fábio falou, para, deixa eu continuar, porque Deus tinha dado a mesma revelação para os dois. Aleluia. Não havia falsos profetas naquela época. Por quê? Porque quando Deus revelava uma coisa, ele já tinha revelado para 2
2, 3, que Deus volte a fazer isso. Mas para Ele fazer isso, nós precisamos voltar a dobrar os nossos joelhos. O joelho de Tiago era como o joelho de camelo. A igreja que ora, ela é fervorosa, ninguém para ela. William Seymour foi expulso de uma igreja porque não creram. Ele foi lá para a Rua Azul e começou a orar. Daqui a pouco, a 4 quarteirões de distância, tinha gente caindo de joelhos, se arrependendo de seus pecados. Houve um avivamento norte-americano que resultou em avivamento no Brasil. A igreja, eu vou liberar uma palavra profética. As portas se abrirão, voltaremos a orar, e se orarmos, as lâmpadas serão acesas novamente. Haverá avivamento na terra. Allah mandou que passear. Ele para o ocia, ele na camambo por toque plávia, ele para candere toque para mundere para vassouria, ele para calaçouria, ele mandou que provodor que faça. Já tem lâmpada acendendo, Alguém apagou, mas nós acenderemos. Ei, jovem, está preparado para expulsar demônio na escola, na rua? Ei, irmã, está preparado para orar e os enfermos serem curados? Está preparado para ver coisas sobrenaturais acontecendo? Está preparado para ver? Ei, Deus vai acender a lâmpada aqui de uma maneira, porque tem uma juventude se santificando, tem irmã se santificando, tem obreiro se santificando, tem gente queimando incenso. As lâmpadas serão acesas. Nós veremos, se Jesus não arrebatar a igreja, paralítico levantar aqui, cego enxergar aqui, aleluia, mudo começar a falar em línguas e o surdo interpretar. Nós veremos coisas sobre. Eu creio. Haverá um avivamento que antecederá o arrebatamento da igreja. Que base bíblica tu tem para isso, pregador? Elas, aleluia, até dormiram, como a igreja tem vivido um período de sono e esfriamento. Mas antes de encontrar com o noivo, alguém gritou, aí veio o noivo, e elas acordaram. Haverá um acordar, haverá um despertamento. Por quê? Porque alguém vai gritar, aí veio o noivo. Aí veio o noivo. Reacenderam a lâmpada. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Oração e palavra. Não é sermão coach para te emocionar, não, é palavra. Não é show de stand-up para te emocionar, não, é palavra. Não é fazer da igreja balada gospel, boate gospel, não, é palavra. Não é fazer shows com área VIP para ouvir pregador dando show de oratória, não, é palavra, é Bíblia. Como Esdras pregou de manhã até a tarde, o povo caiu de joelho adorando. É palavra, é escrituras. Como nos dias de Jeremias, em que o livro foi encontrado e houve avivamento. Como nos dias de Lutero, que a igreja estava totalmente corrompida, mas Lutero achou a Bíblia e leu o que? A palavra. Ele foi lá na porta da igreja em Wittenberg e colou o que? 95 teses. O que estava escrito lá? A palavra. Pastor João Luiz, o que tem de gente por aí querendo criar uns movimentos, até já tentaram isso por aqui, criar uns movimentos para segurar jovem. Não, um movimento não segura jovem. Aleluia, eu vou falar. Apaga a luz não segura jovem. Funk gospel não segura jovem. O que fortalece jovem? Sois fortes. Por que os jovens são os fortes? Porque fizeram da igreja uma boate? Não. Porque fizeram os movimentos? Não. Por que os jovens sois fortes? Porque a palavra de Deus está em vós. Porque a palavra de Deus está em vós. Porque a palavra de Deus é a palavra. Mas eu encerro aqui. Aleluia. Reacenderam as lâmpadas, voltaram a queimar incenso. As portas foram abertas, a imundícia foi tirada, e agora começa o sacrifício. Só que
Na nova aliança, só existe um sacrifício válido. Que sacrifício é esse? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha a mensagem de Paulo: Cristo que morreu e ressuscitou. Olha a mensagem de Estevão: Cristo a quem vocês crucificaram e Deus trouxe de volta aos mortos. Olha a mensagem dos avivalistas: Cristo. Um dia um pregador chegou até Moody e disse: Moody, como foi o meu sermão? Ele disse: extraordinário, porém totalmente falido. Ele falou: como assim? Eu preguei dentro de todos os tópicos. Moody disse: por isso que eu disse que foi extraordinário. Teologicamente foi perfeita a sua mensagem. E por que tu disse que foi falida? Porque assim como todo beco, toda rua leva a uma via principal, toda mensagem conduz a Cristo. E tu não citou Cristo uma vez em tua mensagem. E aquele jovem saiu. Entenda, enquanto não voltarmos a pregar Cristo, não adianta cantor famoso, pregador famoso, eventos gigantescos, se a igreja não voltar aos pés da cruz com urgência. É Cristo no pregar, é Cristo no cantar. As mensagens da cruz são as mais poderosas da história. Ainda há poder no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. A igreja moderna não tem mais o hábito de clamar o sangue. Aleluia. Se você sentar com os irmãos de 20 anos atrás, qualquer coisinha, o sangue de Jesus tem poder. O menino estava doente, o sangue de Jesus tem poder. Estava acontecendo, o sangue de Jesus tem poder. Eu novo convertido, tinha uma vizinha minha, o marido dela atribulado, e ela crente de rachar. Ela tinha uns 6 meninos, e o marido dela toda vez que bebia queria bater nela. Ela ensinou os meninos que quando o pai dos meninos viesse bater nela, eles gritassem: o sangue de Jesus tem poder. Quando ele via bêbado para levantar a mão para ela, os meninos gritavam: pai, o sangue de Jesus tem poder. Ele voltava para trás. Daqui a pouco ele vinha de novo: o sangue de Jesus tem poder. Eles voltavam para trás. Aleluia. É por isso que tem uns palhaços aí querendo ridicularizar os hinos da harpa. Por quê? Hino da harpa é cruz pregada, é cruz cantada, é cruz anunciada. A mensagem da cruz, ela é a mais poderosa. Aleluia. Haverá um avivamento. Por quê, pregador Gabriel? Porque Deus tem preservado uma liderança séria. Deus vai tirar a bagunça. Voltaremos a queimar incenso. As lâmpadas serão acesas. E aonde tu for ouvir um pregador pregar, ele vai pregar sobre Cristo, ele vai pregar sobre Jesus, ele vai falar sobre a morte, a ressurreição e a vinda do eterno. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Alamandeque assure mandarabas. Elemacala chore mandarabaia. Alamancho elebacala chore mandarabasuia. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus, Pai, pelo poder da tua palavra, Jesus, vai aonde eu não posso ir, toca onde eu não posso tocar, faz o que eu não posso fazer, Deus, mas restaura, dá força ao cansado, Jesus. Deus, ajuda aquele que está aflito, alegra aquele que está oprimido, repreende a ansiedade, a depressão, repreende a tristeza, repreende a morte espiritual, repreende as fraquezas. Pai, nos livra na hora da tentação. Pai, nos corrige quando a gente pender para lá dos errados. Pai, nos fortalece em tua presença, nos fortalece na fé. Meu Deus, eu quero te pedir, quem não é batizado no Espírito Santo ainda, Jesus, batiza, Jesus, batiza, Jesus, batiza, Jesus. Eu sei que o Senhor não batiza só em congresso, eu sei, papai, porque não se faz congresso para avivar a igreja, se faz congresso para celebrar o avivamento que a igreja já tem. Pai,
renova-nos, restaura-nos. Das crianças, toca nas crianças, Jesus. Toca nos adolescentes, Jesus. Aleluia. Toca, papai. Toca, papai. Toca aqui no altar, papai. Toca aqui no altar, papai. Renova os obreiros. Renova, o obreiro também precisa de renovo. Aleluia. Novo convertido também precisa de renovo. Crente velho também precisa de renovo. Toca, 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 toca. Quebra as cadeias, quebra as correntes. Ali no meio das irmãs, Jesus, incendeia, 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 incendeia. A igreja despe nasceu no fogo e será arrebatada no fogo. Só que vem adorar, pega, 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 pega.